Boa tarde, pessoal. Obrigada, Alex, e a todos da JNS por me darem a honra de falar com vocês hoje. Hoje em dia fala-se muito sobre a defesa pró-Israel. Há muitas conferências sobre o combate ao antissemitismo, pesquisas sobre como conquistar corações e mentes, discussões intermináveis sobre mensagens, narrativas e relações públicas. As pessoas continuam dizendo que Israel tem um problema de relações públicas. Eu discordo. O Estado judeu não tem um problema de relações públicas. Binei Israel, a antiga e poderosa tribo dos filhos de Israel, que sobreviveu a todos os nossos inimigos e prosperou após uma tentativa de genocídio atrás da outra. Não temos problema de relações públicas. Na verdade, a nossa narrativa é tão poderosa que foi copiada por outros enquanto tentam usá-la contra nós. Um povo indígena com nossos olivais nas colinas ao redor de Jerusalém, expulsos da nossa terra, submetidos à ocupação, colonização e genocídio. Finalmente, as Nações Unidas reconhecem o nosso Estado, mas ainda assim ele nos é negado pelo mundo. De quem é essa história? Essa é a narrativa palestina ou é a nossa? Mas espere, eu sou palestina. Meus ancestrais se identificavam como palestinos. Palestino era equivalente à palavra com N, dada aos judeus depois que fomos colonizados e expulsos da Judéia, de onde viemos. Os judeus são da Judéia. O fato de que esse fato por si só é contestado e que gastamos milhões de dólares em campanhas de relações públicas para provar isso ao mundo. Sério, o fato de eles já saberem e negarem de propósito que os judeus são da Judéia significa que a narrativa está tão confusa agora, tão distorcida. O campo de batalha é tão ilusório que eu só gostaria de propor uma reflexão aqui. Uma premissa básica da qual talvez todas nós possamos partir. Talvez não seja nosso papel vencer uma guerra de relações públicas. Não é papel do povo judeu convencer o mundo a nos amar. Assim como não é nosso papel criar outro Estado Islâmico palestino em um mar de ditaduras islâmicas fracassadas. E certamente não é nosso papel pedir permissão para existir. O Estado moderno de Israel existe porque David Ben-Gurion se recusou a pedir permissão. Ele declarou independência mesmo quando foi aconselhado e ameaçado a não fazê-lo. Imagine se ele tivesse ouvido. Imagine se o povo judeu tivesse esperado a aprovação para estabelecer nosso Estado. E que lição nós aprendemos? Ainda estamos esperando aprovação e pedindo permissão para construir casas judaicas e escolas judaicas para nossos filhos na Judéia? A sobrevivência judaica nunca dependeu de permissão, explicações ou de vencer campanhas defensivas de relações públicas. E ainda assim, por décadas, bilhões de dólares foram gastos nessa chamada defesa pró-Israel. Mas a luta contra o antissemitismo, como sabemos, está em ascensão, como acontece em ciclos ao longo da história. O antisionismo está crescendo. E apesar de todo esse dinheiro sendo investido nessa narrativa muito específica, as coisas estão indo exatamente na direção oposta. Então, por que ainda estamos financiando uma batalha de relações públicas pela imagem de Israel com a esperança de que isso vá tornar os judeus mais seguros? Porque confundimos duas coisas muito diferentes. Existe uma diferença entre defender Israel e empoderar os judeus. E é a diferença entre política e direitos civis. A soberania judaica não é uma questão política, é uma questão de direitos civis. Os judeus têm o direito civil de se autogovernar e viver na Judéia. Não pode haver zonas livres de judeus na Judéia. O direito de uma pessoa judia de orar no Monte do Templo não é uma questão política a ser negociada. Isso representa uma questão central de direitos civis no Estado judeu. Se o Monte do Templo, o lugar mais sagrado sob controle israelense, é o único lugar no mundo civilizado onde é ilegal para um judeu orar, o que nós realmente conquistamos aqui?
O que está acontecendo nos campi universitários americanos não é uma questão política sobre Israel. É uma questão de direitos civis que vai ao cerne da nossa democracia. Estudantes judeus têm o direito civil de estar em um ambiente livre de discriminação direcionada no campus, independentemente do que esteja acontecendo a milhares de quilômetros de distância. Empresários judeus e israelenses têm o direito legal de não serem discriminados em um contexto comercial com base em sua religião, aparência ou local de nascimento. Não se pode colocar uma placa na janela dizendo que gays ou negros não são permitidos. Você não pode ter um negócio que diga que israelenses ou judeus não são permitidos. E sabe quem estabeleceu esse precedente legal? Advogadas judias defendendo outras minorias. E quanto mais respondemos à discriminação contra judeus com defesa pró-Israel, mais damos a eles uma justificativa para nos discriminar. O que estamos dizendo é que nossos direitos civis como uma comunidade minoritária e nossa demanda por igualdade perante a lei estão condicionados, relacionados ou dependentes de vencer um argumento político sobre um Estado estrangeiro. Não é assim que os movimentos de direitos civis funcionam. Movimentos de direitos civis não fazem campanhas de relações públicas defendendo governos estrangeiros. O direito dos sino-americanos não depende de como a China lida com a Covid. Os direitos dos afro-americanos não dependem das ações do governo do Sudão. E o fato de que a Irmandade Muçulmana disfarçou sua jihad dissimulada para destruir o Ocidente por dentro. O fato de ser uma campanha anti-Israel e uma ação de defesa pró-Palestina não significa que precisamos entrar nessa narrativa. Existe uma diferença entre defender Israel e empoderar os judeus. Então, como é o empoderamento judaico? Ele se parece com o recente processo movido pelo Texans for Israel, iniciado por uma equipe jurídica extraordinária liderada pelo professor Eugene Kontarovich, que está aqui conosco hoje. Apoiado pelo Lawfare Project contra o governo Biden, contestando as sanções racistas e discriminatórias contra os colonos judeus e, claro, pela organização judaica Regavim, que apenas na semana passada resultou em um acordo histórico. O acordo com o governo dos Estados Unidos diz o seguinte, abre aspas, os Estados Unidos rejeitam categoricamente qualquer política que infrinja a soberania de Israel ou que tenha como alvo organizações privadas e cidadãos israelenses na Cisjordânia. Então, como preciso concluir agora, mesmo tendo mais exemplos de empoderamento judaico, a lição é muito simples. Nós não precisamos de explicações sobre Israel. Nós precisamos de judeus mais fortes, judeus empoderados, judeus que não tenham medo de falar abertamente sobre o islamismo radical, judeus que não tenham medo de impor consequências para o ódio aos judeus em um tribunal ou de outra forma. Porque quando o povo judeu parar de pedir permissão e começar a exercer seus direitos, o futuro será nosso. Obrigada.